Eu, definitivamente, não gosto desses argumentos de gosto não se discute, ou se tem público então é bom, ou não vem colocar política nisso, não gosta não assiste, entre vários outros. E, assim como eu já disse, esses são argumentos que têm uma lógica bem fraca e quebrada, mas que já é o bastante para muita gente. E, primeiro, como em todo vídeo com assunto polêmico, eu preciso tirar o meu rabo da reta e informar que o objetivo desse vídeo não é expor os meus critérios e gostos e submeter vocês a eles e forçar o que é certo e errado. É no mínimo mostrar um pouco da importância do diálogo perante uma obra artística. Pensar no que você está vendo, que é sim muito importante. Pois, se o diálogo for dispensável, então assim qualquer coisa vale, então tudo é bom? Não. E para explicar bem, eu dividi os principais pontos do meu argumento em três, que na realidade, vários canais que já acompanham há algum tempo, como Quadro em Branco, Trailer do John, Felipe Peters e até o Kitsune, do falecido canal VideoQuest, já tocaram de alguma forma nesses assuntos. Até melhor do que eu, inclusive. Mas eu sempre saio desses vídeos com um sentimento de que eu só entendi parcialmente a discussão. E não é que hoje eu sou um mega especialista em cinema e em roteiro para falar, mas é no mínimo que eu tenho coisas para falar sobre isso. Então, os três pontos que eu vou tocar aqui são referidos à mistura de sentimentos feita pelas pessoas quando dizem coisas do tipo gosto não se discute, que me dá a sensação de mistura, no sentido de três coisas, que seriam o gosto de fato pessoal e, portanto, subjetivo, o gosto narrativo e o social, ligado à sociedade. Bom, primeiramente, com relação ao gosto pessoal, o melhor exemplo para isso seria um exemplo pessoal. Eu não gosto de robôs gigantes. Isso significa que imediatamente eu sou obrigado a odiar Transformers, ou Evangelion, ou nem sequer posso ver? Afinal, não gosta, não assiste. Que é bem mais um argumento de defesa para a pessoa proteger a obra que ela gosta, sem nenhum real argumento. E o fato de que eu não gosto de robôs gigantes é completamente pessoal e subjetivo. Tipo, em 2007, quando saiu o primeiro Transformers, eu tinha 7 anos e eu já tinha achado ele chato. E claro que eu era uma criança e não tinha um senso crítico desenvolvido. Então para mim era chato apenas por ter robôs gigantes e eu não gosto disso. Outro exemplo também seria 300 de 2006, que inclusive o John tem um vídeo muito bom sobre o subtexto fascista do filme, que é de fato um filme de ação muito foda, muito legal e uma narrativa que funciona bem. Mas a parte social, ou política se preferir, consegue ser tão horrível que é difícil achar ele bom. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Lembrem disso. Mas em suma, você pode ter gostos pessoais. Obviamente que pode. E não precisa ver tudo que você não gosta. Mas eu acredito que, mesmo não gostando de algo, é possível ver qualquer coisa e entender o motivo pelo qual ela funciona ou não funciona, independente do seu gosto pessoal, que é o que vamos discutir agora. Bom, com relação à narrativa de um roteiro, eu primeiro tenho que lembrar para vocês que eu não sou um especialista em roteiro e nem em cinema, nem sequer faço cinema. Então tudo que aprendi foi com os canais que já mencionei antes e alguns livros que eles indicaram. Então apenas vou colocar aqui alguns dos meus critérios para eu achar um roteiro bem feito, que é se apoiando no sentido narrativo, em ideias e conceitos maiores do que eu como um mero indivíduo, mas seguindo certas regras de roteiro de certos autores através dos anos. And we'll say, okay, this happened, but then this happens, and that affects this, and that does to that. And there's so many scripts we read from new writers and When I make jokes, they are inherent to a story. Deep, situational, and emotional jokes based on what is relevant and has a point. Not just one random interchangeable joke after another. Um exemplo bem recorrente no mundo da escrita é a questão do diálogo expositivo. É uma coisa que eu percebo um certo cuidado bem grande, principalmente nos quadrinhos. Não que não tenha também no cinema, mas é pelo simples fato de que já tem imagem
Então não escreva tanto no mangá, por exemplo. Outra coisa bem importante que o próprio Kitsune fala com relação a Hunter x Hunter é que não dá para usar os mesmos critérios de avaliação para tudo. E sim, é verdade. Você não vai julgar um quadrinho do mesmo jeito que você vai julgar uma série, por exemplo. Assim como você não julga um drama do mesmo jeito que uma comédia. Ou mesmo quando algo problemático acontece em alguma obra e que também acontece em outra, mas é relevado, logo todos vêm com a retórica. Se você criticou o X no programa tal, então você também tinha que criticar no programa Y. Como se tudo fosse feito com a mesma intenção, ou fosse desenvolvido do mesmo jeito. As histórias precisam de temas, e os temas precisam conversar com os personagens. Os personagens precisam de personalidades bem definidas, para poderem agir de forma natural perante os problemas da trama. E aí vem os conflitos entre as ideologias dos personagens. Em suma, muitas vezes uma falha que deve ser superada no decorrer da história. E claro, o protagonista recebe ao fim ou muda para o que ele precisa, não o que ele quer. Não que o personagem não possa conseguir alcançar seu objetivo. Tudo o que eu disse serve mais para dar suporte, ou no mínimo são conceitos básicos de roteiro. E é aí que está. Pois mesmo sendo regras de escrita e roteiro, essas ideias são abstratas, e nem todo mundo precisa seguir os mesmos critérios com relação à estrutura de roteiro, tornando isso de alguma forma pessoal e subjetivo. Mas não quer dizer que essas ideias vão valer menos e não devam ser levadas em conta. Até porque cada história é feita por pessoas com opiniões diferentes, em tempos diferentes, que querem discutir algo. Então, se você quer travar essa discussão, é melhor pegar todos os filmes e séries e jogar no lixo, pois eles não têm motivo para existir, já que não se pode discutir a sociedade pelo filtro da metáfora dos filmes. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Esse quesito é um pouco mais complicado, pois é quando vem aquele argumento de não bota política aí, ou é só um filme, e eu concordo com o último ponto a princípio. E acho que vale um pequeno adendo aqui. Eu não estou dizendo que esses filmes, séries e animes têm que significar para você mais do que a vida. Não, é só um filme, é só uma série, é só um anime. Mas a questão é como pessoas mal intencionadas, ou se até pessoas que fizeram o próprio filme, usam isso como veículo de suas fantasias de poder e acabam ofendendo, intencionalmente ou não, certos grupos de pessoas. Como no caso do filme O Nascimento de uma Nação, que, inclusive, o filme Infiltrado na Clã do Spike Lee fala sobre isso, como no Texas, pessoas influenciadas por esse filme, na época, claro, mataram um jovem negro. Então, ainda é só um filme, com um valor no mínimo de estudo, mas ele reforçou ideias sociais e fez pessoas fazerem coisas bem horríveis. Mas claro que essas ideias ainda existem na nossa sociedade. E nenhum filme é feito no vácuo. Tem pessoas por trás deles. Então assim, essas pessoas podem aplicar a sua visão de mundo e criticar algo ou discutir algo. E claro que isso não rola sempre, e acabamos entrando naquela questão de separar o autor da obra. Como no caso do autor do mangá Samurai X, ou Rurouni Kenshin, que foi preso por posse de pornografia infantil. E numa outra vertente, o filósofo Heidegger, que fazia parte do partido nazista. Mas essas características desses autores não influenciaram suas obras. E obviamente não estou dando algum tipo de apologia para eles como pessoas. E essa é uma discussão bem mais complexa que eu não quero explorar muito nesse vídeo. Mas também meio que é esse o ponto. O que a obra está discutindo com relação a uma verossimilhança com o nosso mundo. E o que esses gostos ligados a fatores sociais dizem sobre nós e a nossa sociedade atual. Para mim, os melhores exemplos disso são o filme 300 e O Nascimento de uma Nação. Ambos filmes com um discurso de ódio para certos grupos de pessoas, mas sanitizado pela visão dos que apreciam ou não enxergam esses discursos fascistas nos filmes. Por exemplo, 300. Eu genuinamente acho esse filme uma merda com seu discurso de ódio.
Mas eu ainda gosto de filmes de ação, que faz isso ser bem pessoal, subjetivo da minha parte. Mas é um filme interessante, com uma história simples e que funciona bem, principalmente quando você olha a narrativa do filme. Mas o discurso de ódio ainda tá ali. E como o John fala, é um discurso tão asqueroso que é difícil de gostar desse filme. Pelo menos no sentido mais social da coisa. E da mesma forma é o Nascimento de uma Nação, um filme de 1915 sobre a fundação da Ku Klux Klan, onde no filme os negros são todos estupradores, bêbados e sem ordem. E na realidade nem são negros, né? São brancos pintados de negros. Mas enfim. É claramente um discurso horrível, mas ainda assim consigo dizer que é um filme bem feito nessa qualidade técnica. E no caso de ser um filme histórico, é algo que do meu gosto pessoal não influencia muito o meu gostar ou não gostar do filme. Mas é claro, se gosto não se discute, então eu, como um jovem negro, não posso discutir esse filme posto em público, então é bom e eu não posso forçar meu gosto para o racista. E também não estou dizendo que tudo tem que significar alguma coisa super profunda e ser super político. Poxa, eu adoro um mangá chamado Hellsing, que é completamente vazio e é só porrada por porrada, da forma mais estilosa possível. E isso não é um problema, é divertido pra caramba. Mas é aquilo. Nesses casos sociais, é bem mais uma questão de tentar ter uma atenção para o que a obra está falando e ter o mínimo de entendimento de história, ou pelo menos se interessar em pesquisar e ter bom senso para não ser ofensivo ou entender que você ou a obra que você gosta podem estar sendo bem ofensivos para certos grupos de pessoas. Mas claro, que como o John fala, Você sabe que você pode gostar de uma coisa e ainda assim aceitar um olhar crítico, né? mas também é o lance de não aceitar a hipersimplificação. Mas é o assunto também que as pessoas mais fogem da discussão e jogam o argumento do gosto não se discute, e também veio o lance da pessoa se sentir dona da obra. Que se você critica, então você não é o fã de verdade, e eu sou o fã de verdade. Isso também leva a outras discussões, como transmídia e adaptações de qualidade e traduções, que não dizem muito respeito a esse vídeo, até porque ele poderia ficar muito longo e eu poderia acabar viajando demais. Aqui, seus zumbis comeniolos, filhos da puta! Mas é claro, se você falar que achou Transformers uma merda, a pessoa imediatamente encara como um ataque pessoal a ela e a seu gosto ou sua liberdade de expressão até. Então, assim ela joga tudo para esse ponto mais emocional e pessoal e ignora os outros pontos por trás, como a narrativa e o contexto político e social do qual a obra está discutindo. Até porque cada história é feita, de novo, por pessoas com opiniões diferentes, em tempos diferentes, que querem discutir algo. Então, mais uma vez, se você quer travar essa discussão, é melhor pegar todos os filmes e séries e jogar no lixo, pois eles não servem para nada. Só que muitas vezes essas pessoas até entendem em que ponto você quer chegar com essa discussão política, como no caso de eti desnecessário em animes, ou mulheres sendo tratadas de forma muito machista, assim como homofobia e racismo, e sempre evitam discuti-los. Mas eu creio que é possível separar esses gostos mais pessoais, não completamente, claro, pois, mais uma vez como o John disse, é possível ver uma coisa e aceitar um olhar crítico. Por exemplo, eu amo Naruto, mas aquilo tem muitos erros. Mas devido a uma nostalgia e uma certa qualidade real, eu ainda amo ele, mas tem muitos erros. Então eu apenas encerro falando que discutam sobre filmes e tudo o que quiserem na realidade. E tentem sempre ter uma noção do que estão falando. Estudem um pouco, não só em livros, na universidade ou colégio. Vocês podem aprender em qualquer lugar, mas sempre tomando cuidado para não acreditar em qualquer merda que você escuta. O meu nome é Ítalo e esse foi um vídeo que deu muito trabalho de fazer. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha, porque acho que esse é um tema que merece muito ser visto por mais gente. Então, eu devo voltar agora lá para meados de março, porque esse vídeo realmente me cansou muito. Eu peço desculpas, mas vai ter que ser assim. Obrigado e até. Outra coisa também é que o próximo vídeo, já dando spoiler, vai ser sobre Nollywood, ou seja, o cinema da Nigéria. Então se inscreve para não perder.